Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Cruzeiro, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo, vamos tocar sobre o novo técnico do Cruzeiro para 2024, por certo que o Autori não deverá ficar, né? E aí precisa haver uma avaliação sobre o trabalho do Autori, né, como um dirigente, né? Aqui no Brasil a gente tem que parar com essa história de agradecimento eterno, tal, profundo, tal, enfim. Tem que ter uma avaliação sobre o trabalho dele para determinar se ele vai seguir no clube aí como dirigente, enfim. Avaliação. Antes de quaisquer coisas, avaliação. E deixando claro, né? Muito importante a chegada do Autori para o Cruzeiro. Muito importante. Inclusive neste canal eu fiz um vídeo falando, o Autori não vai conseguir, não é que eu não falei que ele vai conseguir, o Autori, ele vem de trabalhos ruins, tá? Pode não dar certo. Felizmente, gente, tá dando muito certo. É muito gratificante quando a gente percebe que tá dando certo. E é o caso do que está acontecendo no Cruzeiro agora. A equipe mudou realmente a mentalidade. É claro que você que torce para o Cruzeiro, vai no estádio e ainda quer ver muito mais, mas entenda o que é o Cruzeiro agora e o que era o Cruzeiro antes, né? Então, tem funcionado. O efeito, né, trazido pelo novo, né, também tem contribuído para que a equipe consiga aí bons resultados, um desempenho melhor, e aí daí resultados melhores, e daí a fuga do rebaixamento. O Cruzeiro, por certo, que vai ficar na Série A. É muito improvável, né? Não, já está praticamente na Série A, né? Na verdade é essa. Vai ficar também em 2024 e 2025, 2026, né? Porque se a gente analisar com calma agora, a gente vai perceber que a permanência da Raposa na primeira divisão foi fruto muito de circunstâncias no fim das contas, né? No fim das contas, o Cruzeiro precisou de muitas circunstâncias aí para permanecer. Num dado momento, o Cruzeiro já não dependia mais de si, mas os outros times, por exemplo, não estavam fazendo sua parte. Daí que eu falo de circunstâncias. Ah, Josa, o Cruzeiro teve mérito, teve. Mas também circunstâncias contribuíram para que o Cruzeiro permanecesse, né? Uma dessas circunstâncias, na minha opinião, foi a demissão do Zé Ricardo e a contratação do Autori. Funcionou. Pode ser que o fator novo, imaginar, por exemplo, que ele fique como técnico do Cruzeiro para toda a próxima temporada. Pode ser que não funcione. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Eu não posso aqui falar, não vai funcionar, né? Ou vai funcionar. O fato é que, né, tem algo que sempre, né, essa troca de técnico traz na mudança do ambiente, né? O fator novo. Esse fator novo pode ter um efeito duradouro, ter um efeito curto e pode também ter um efeito instaurador de um projeto. É o que pode perfeitamente acontecer com o Autori e ele ser o técnico muito bem sucedido no Cruzeiro na próxima temporada. O fato é, Autori sequer deseja continuar a ser técnico do Cruzeiro, como todos sabemos aqui, né? Vamos lá. Então, dois nomes surgem aí muito fortes aí para assumir o Cruzeiro aí, que seriam nomes, né, gente, especulados na interna do clube, nomes que o clube, em teoria, buscaria, ou um ou outro para ser aí o seu técnico. Pode ter outros, né, mas vamos fixar aqui em dois nomes que são fortemente debatidos ali na interna do Cruzeiro. Gabi Milito, gente, e também o Fernando Gago. Qual seria o melhor? Este é o motivo desse vídeo. Qual desses dois técnicos pode, em teoria, sempre deixando isso claro, pode ser mais interessante para o Cruzeiro para a temporada seguinte? Vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Esse vídeo é patrocinado pela PagBet, que é uma casa de aposta importante aqui para o meu trabalho, tá? Então, se você curte uma aposta esportiva, conheça a PagBet, que é uma casa de aposta diferenciada, chegou no mercado aí para democratizar o acesso às apostas, né? Com R$1 você já pode depositar e também já jogar na PagBet. R$1, gente. Com R$1 você deposita, você já começa a jogar na PagBet, né? E se você ganhar, o lema é acertou, tá pago, você pode pedir o dinheiro para sua conta que cai em fração de segundos. Sabe por quê? Porque tanto o depósito como também o saque na PagBet são feitos via Pix. Além disso, meus amigos, minhas amigas, se você desejar entrar em contato com eles, você vai ter um atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Josa, 3 da manhã, vai ter alguém para te atender lá. Não é uma máquina, é uma pessoa, um ser humano, na PagBet. Além disso, as cotas também são sempre muito altas. Não conhece? Usa o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para se cadastrar na PagBet. Outra dica que eu dou para vocês aí é o seguinte: estamos com a campanha aqui para aumentar o número de, primeiro, no caso do Cruzeiro, de até gente chegando e se inscrevendo no canal, né? Eu queria muito que cruzeirenses também se tornassem membros do canal, né? Eu tenho um amigo cruzeirense lá, gente, que tá apanhando lá de todo mundo lá no clube, lá no nosso grupo do WhatsApp, né?
Então é importante que outros cruzeirenses cheguem para dar uma força aí. Se você puder, gente, a cota mínima de apoio é R$ 4,99. Eu vou deixar o link da página para você ir lá e decidir se você quer apoiar ou não, também juntamente com o link da PagBest, tá bom? No comentário fixado e na descrição deste vídeo. Beleza, gente? Beleza? Fechou? Vamos então falar desses dois técnicos? Vamos lá. Tanto o Milito como também o Fernando Gago não são técnicos que você contrata, né? Contrata de qualquer jeito. São técnicos que não vão ser necessariamente muito caros para o clube, né? Acho que o Gago um pouco mais do que o Milito até, mas não é dinheiro que vai fazer com que esses caras aceitem trabalhar no Cruzeiro. Acho que nesse caso o Gago, por dinheiro, ele até aceitaria muito mais do que o Milito. O Milito é um caso muito mais severo. Ele, gente, pode pagar o que for, gente. Ele não vai. Tá? O que esses dois técnicos têm de muito interessante? Eles têm algumas questões que os fazem biocistas, né? Os dois são técnicos biocistas. O Gabi Milito é um técnico biocista de uma linha um pouco mais intransigente, né? Não que seja muito mais ofensivo, mas ele é muito mais intransigente nos preceitos do biocismo. Por que de cara isso é muito importante? Isso de cara é muito importante porque se chegar uma proposta para que um desses técnicos, né, possa ganhar 5 vezes mais no Flamengo, no Palmeiras ou em qualquer outro clube, eles não vão deixar o Cruzeiro. Até pelo menos o final da temporada. Ah, mas é pagar 10 vezes mais no Barcelona. Gente, não vão deixar o Cruzeiro. As pessoas às vezes não entendem por que o Vojvoda rejeita tanta proposta. Ele tem esse traço biocista de gostar do projeto, de ir com o projeto até o final. Na verdade, o clube que o demite, ele fica, né, até o fim. O Gabi Milito pede demissão, evidentemente, do Argentinos Júnior, mas no momento em que terminou praticamente a temporada do Argentinos. Ele tinha terminado todos os seus compromissos ali, era apenas uma questão de formalidade, ele pediu para sair porque ele queria descansar, né, curtir um pouco a vida e assim por diante. De lá para cá, inúmeras propostas chegaram para ele. Ele não aceitou nenhuma. Sabe por quê? Porque naquele momento ele tinha decretado que ele tinha um projeto com a família dele. Ele queria curtir a vida, passear, né, e descansar. Esses caras são diferentes, gente. São muito diferentes. Então os dois, por serem diferentes, a chegada deles no Cruzeiro implicaria algumas mudanças no Cruzeiro. Ok? Então, se a gente pensar o que foi a gestão Pedro Martins do Cruzeiro, precisamos combinar, né? Ou ele vira completamente uma rainha da Inglaterra, sem o poder que tem, sem uma grana, um salário equivalente, né, ao poder que tem e assim por diante, né? Se ficar ali apitando nada, quietinho, beleza. Mas se for, por exemplo, apitar alguma coisa, não dá. Porque ele foi muito mal no Cruzeiro. A outra, gente, o Paulo André. E aí é mais complicado, né? Porque a gente tá falando de um amigo pessoal do Ronaldo, de longa data, né? Desde tempos, até anteriores ao Corinthians, já eram amigos, né? O Paulo André, meus amigos, ele não tem o menor cabimento, não tem condição. Esses caras, eles são tão ruins que eles podem perfeitamente prejudicar esse projeto. Esses dois técnicos, eles não vão, por exemplo, querer perder tempo para conversar com esses dois dirigentes, né? Então assim, eu acho que tem que haver mudança aí, porque estamos falando de dois profissionais que foram muito responsáveis também pela quase queda, pelo quase rebaixamento do Cruzeiro para a Série B do futebol brasileiro. Então é necessário pensar também na reformulação do próprio departamento de futebol, tá? Do jeito que tá, não vai funcionar, tá? É muito importante o empoderamento, inclusive, da base, porque a base é o lugar em que esses técnicos vão buscar os jogadores quando eles não encontrarem jogadores no elenco, sobretudo o Gabi Milito. Por tudo que eu tô falando aqui, já dá mais ou menos para você entender, né? Qual que talvez fosse mais interessante para o Cruzeiro. Vamos falar dos dois? Quem ganhou mais? O Gago é muito mais conhecido. Ele atuou aí no Racing, enfim, um técnico que já tem aí desde o primeiro jogo dele à frente do Racing, que ele encanta muito pela maneira como ele faz a equipe jogar. Ele é muito moderno, é um técnico que trabalha com posse de bola, gosta de trabalhar no terço final, gosta de que os seus jogadores ataquem os espaços de uma maneira bastante coordenada. É um técnico que treina demais, né? É algo que também é treinado pelo Gabi Milito, que é a busca incessante pelo tal do homem livre, gente. Esses dois técnicos têm muita tara por isso daí, né? Então o jogador é treinado, inclusive mentalmente, né, para não gerar nos espaços defensivos esse espaço para o surgimento do homem livre. Ao mesmo tempo, esses seus jogadores são treinados para, quando estiverem no meio de campo, do meio de campo para frente até o ataque, para que eles consigam criar um espaço para o surgimento
do tal do homem livre. Porque isso faz toda a diferença, né? O homem livre significa o seguinte, significa que a sua equipe vai ter superioridade, não somente numérica, às vezes ela não será numérica, mas sobretudo, gente, superioridade qualitativa em várias fases ali do jogo, né? Fase de defensiva, fase de transição defensiva ou ofensiva, fase de trabalho ali no campo de defesa dos seus adversários. Então, o Gabi Milito, o Gago, ele treina muito isso daí, né? Ele gosta de jogar com esquemas, né? Ele gosta de uma linha de 3, mas ele não vê muito problema em jogar com a linha de 4, jogar com 3 de verdade atrás, ou 5 se for o caso, né? Não é essa a grande questão. A questão é que o time dele vai ser ofensivo com 3 zagueiros, com 5, com 6, não importa. Sempre vai ser um técnico que vai assim, projetar a sua equipe para tentar obter o controle mental dos acontecimentos do jogo. Né? Então, por exemplo, ele é muito mais flexível para mudar o esquema. É um técnico, por exemplo, que vai... você tem ponta ali no elenco, ok, não tem ponta no elenco, ele vai tentar mudar a forma da equipe jogar, faz isso sem muita dificuldade, porque parece ter facilidade para mudar o chip dos jogadores. Né? Então a equipe está sempre jogando, por exemplo, num 3-4-3, né? E de repente não tem os intérpretes ideais né? Para fazer esse tipo de jogo em campo. O que ele vai fazer? Ele vai mudar para um 3-5-2, vai mudar para uma linha de 4 atrás, né? Só que a vantagem dele é que ele consegue rapidamente, né, fazer com que o jogador saia daquela... Por quê, meus amigos, eu tô falando isso? Porque assim, o cara, ele treina exaustivamente algumas ações dentro de campo, né? Algumas ações para configurar aquele esquema tático. Por isso que o jogador, quando o time está praticando muito uma linha de 3, o jogador está muito configurado mentalmente para esse tipo de jogo. Então, quando você muda tudo, o jogador pode ter dificuldade. Essa é a grande vantagem do técnico Gago. Ele consegue fazer com que essa mudança ocorra muito rapidamente também na cabeça do jogador. Então é um técnico extremamente moderno, é um técnico calminho, um técnico tranquilo, um técnico que nunca vai para confronto, um técnico que, enfim, vai ficar quietinho ali, não vai ter problema nenhum. É o técnico com uma voz mansa, macia, mas que comanda pelo seu conhecimento. Para mim, um grande nome do futebol argentino aí em pouco tempo. Quanto à questão da defesa, acho que ele manda muito bem tanto na construção de uma equipe defensiva como de uma equipe ofensiva. Mas ele me parece ser um técnico que, quando a equipe pratica algum tipo de erro no setor defensivo, ele demora um pouco mais do que o Gabi Milito para resolver esses problemas. Uma desvantagem dele seria que hoje ele teria uma concorrência muito maior do que o Gabi Milito e o salário dele não seria pequeno. Problema do Cruzeiro que, vamos combinar que um time de primeira divisão pode e deve gastar um bom dinheiro por um bom técnico, né? Ainda que tem que tirar um pouquinho ali dos jogadores, porque vai conseguir compensar justamente na qualidade dos jogadores que esses técnicos vão construir. Milito, construção de jogador. Este é um ponto que o faz muito superior ao Gago. Construção do jogador, ou construção no jogador de algumas ações futebolísticas que são muito importantes para o meu esquema, né? E eu preciso construir isso no jogador, porque eu não tenho outros jogadores que façam esse tipo de ação, né? Além do mais, gente, qualquer jogador pode e deve entregar um pouco mais. Todo jogador, independente da idade, tem algo nele que não foi devidamente explorado. Eu vou querer entender o que é esse dado do jogador, esse traço do jogador que não foi devidamente explorado, para que eu tire o máximo do jogador, né, em prol da equipe. Este é o Gabi Milito, um técnico que consegue construir jogadores jovens, jogadores de meia idade ou então jogadores mais veteranos. Todos ganham com o Gabi Milito nesse sentido. A equipe dele tem uma tendência a ficar o tempo inteiro pensando naquilo que o jogador não está fazendo de bom, para tentar inclusive gerar treinamentos para melhorar a qualidade dos seus jogadores. Uma grande vantagem é o seguinte, ele não tem medo de bancar a base, essa é outra grande vantagem mesmo, né? Então ele gosta da molecada, se for preciso, ele vai bancar garoto de 18 anos, 19 anos, de 20 anos, e ele vai conseguir fazer com que esse cara realmente seja um jogador muito maduro dentro de campo. Então um jogador de 20 anos que ele pegar na base, jogador de 19 anos que ele pegar na base, esse jogador vai entrar em campo com um perfil de jogador mais maduro. É como se o jogador já tivesse já possuísse uma certa experiência. Dentre outras coisas, por quê? Porque ele só vai bancar o jogador no time quando o jogador estiver muito empoderado mentalmente. Ele vai trabalhar a cabeça do garoto. E primeiro levando o garoto para o banco de reservas, né? Depois, pouco a pouco, o garoto entrando uns 5 minutinhos para quando o garoto entrar em campo, souber perfeitamente o que pode fazer e o que deve fazer. Também é um técnico que não se preocupa em ganhar muito ou pouco. Ele se preocupa com o quê? Com o projeto, né? O projeto, aquilo que for combinado com ele. Mas o que for combinado com ele
tem de ser cumprido. Ele não exige muito, mas tem de ser cumprido, porque senão ele vai embora. É um cara de muita personalidade, também não é de gritaria, não é de confusão, mas a personalidade dele é muito forte, né? Então, se o dirigente deixar de cumprir aquilo que prometeu, ele não vai pensar duas vezes em sair. Não for por isso, gente, ele fica no Cruzeiro, ainda que ele receba uma proposta com 20 vezes mais, né? Ele vai ficar. Ele é muito mais ainda de projeto do que o próprio Gago. É um cara que é muito menos flexível nessa questão, por exemplo, de ações externas dos seus jogadores. Mas é um cara que consegue perfeitamente entregar muito mais. Ele se paga facilmente, gente. E o clube não precisa fazer grandes investimentos para ter um grande time, porque ele vai encontrar esse grande time no material humano que ele tiver ali na Toca da Raposa. Então, nesse sentido, para mim, ele está um pouco acima do Gago neste momento, tá? Quanto aos aspectos defensivos, cada vez mais está melhor, né? Acho que foi o técnico que mais evoluiu na América do Sul nessa questão de, por ser um técnico ofensivo, né, também fazer com que sua equipe trabalhe muito bem os aspectos defensivos. Então, nesse sentido, para mim, né, ele conseguiu, né, ficar ainda mais maduro do que o Gago em pouco tempo. É um técnico mais barato do que o Gago. É um técnico que vai pedir ainda menos reforços do que o Gago. É um técnico que não vai se preocupar em não tiver reforço. É um técnico que vai olhar para a base e, principalmente, gente, este ponto é muito mais importante. O Gago não interfere no trabalho da base. O Milito interfere. Ele tem um pouco de raiva. Ele quer que todo mundo da base jogue do mesmo jeito que o time principal, para ir já preparando o garoto da base para o time principal. O cara do Sub-17, ele tem que jogar como o cara do Sub-20, para quando ele for para o Sub-20, ele já não ter esse problema de adaptação. E quando ele sair do Sub-20 para o time titular, também já não tem esse problema de adaptação. Então o próprio trabalho da base vai tratando de adaptar o jogador para quando ele for solicitado pelo técnico do time principal. Então o Milito, para mim, é muito show. É muita modernidade no futebol brasileiro e para mim é o cara ideal, em teoria, muito mais até do que o Gago, para tocar esse projeto de permanência, né, na primeira divisão de 2024 e crescimento da Raposa, por que não? Para voltar a ter as grandes conquistas que tem muito mais a ver com a sua história do que esses momentos difíceis dos últimos anos. Tá bom, gente? É isso. É isso.